Estamos aqui hoje com ninguém menos que Felipe Moleiro, empreendedor, investidor, sócio fundador de 4 empresas. Isso tudo aos 80 anos? Não. 60 anos? Não. 30 anos? Não. Isso tudo aos 14 anos. Bem-vindo, querido. Muitíssimo obrigado, é uma grande honra pra mim estar aqui. A honra é toda nossa, tenha certeza. E também estamos aqui com João Vitor Patrocínio, empreendedor, sócio fundador de 3 empresas, especialista em investimentos internacionais, mentor de jovens e isso tudo aos, adivinha, 50, 40, 30, não, aos 19 anos. Bem-vindo. Muito obrigado, Lara, obrigado, Arthur. Prazer estar com vocês aqui. Só faltou falar a minha idade também, eu tenho 20 anos. De Brasil Paralelo. 20 anos de empresa, né? Não, Arthurzinho. Mas eu achei que o nosso look também tá combinando. Comenta aí se você acha que a gente acertou no look do dia com os meninos. Meninos, mas um prazer muito grande receber vocês aqui para nós falarmos sobre empreendedorismo jovem, né? E eu acho que é difícil começar esse podcast com uma pergunta não clichê. Porque eu imagino que qualquer pessoa que esteja assistindo a este podcast que não conheça vocês deve estar assim, oi, meio bugada, sabe? De onde raios surgiu, quero ouvir dos dois, o interesse por empreendedorismo numa idade tão tenra desse jeito? Diga, Moleiro, pra nós. Legal. Bom, hoje em dia eu empreendo por motivos que são às vezes um pouco mais profundos do que eu empreendia quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo. Quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, né, eu descobri por conta da internet, eu me interessei muito com o intuito de, quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, e é isso daí. Isso com quantos anos? Só pra isso com 10 anos de idade. Com 10 anos Com 10 anos surgiu... eu tava comendo terra. Né? Então, e gravando o nome de todos os pokémons. Tava lá. Com 10 anos me surgiu o interesse em saber como que as pessoas ao redor do mundo elas tinham ganhado dinheiro, como que as pessoas ao redor do mundo tinham ficado ricas, as pessoas que realmente tinham muito dinheiro. Então eu fui bem pro extremo. Eu peguei a lista da Forbes, as pessoas mais ricas do mundo, olhei cada um daqueles nomes e pesquisei a vida inteirinha de cada uma daquelas pessoas e descobri o que elas tinham feito quando elas tinham a minha idade, quando elas eram um pouco mais velhas. Eu queria entender o que cada uma dessas pessoas tinham feito pra chegar onde elas chegaram. E a partir disso que eu descobri o empreendedorismo. Então, nesse momento eu descobri o que era empreender, descobri negócios, né? E eu vi que todos eles tinham coisas em comum. Todos eles empreendiam, todos eles investiam e todos eles tinham começado muito cedo. Então eu pensei, se em algum momento eu sonho em estar em um lugar grande como esse, né? Eu devo começar cedo também. E aí eu pensei, então eu vou começar agora, né? O que eu posso fazer tendo 10 anos de idade? Eu falei, eu vou vender coisa na minha escola. Foi a primeira coisa que eu pensei, passo grande parte do meu dia na escola, outra parte eu passo em casa, então não tem muito o que eu fazer, vai ser na escola que eu vou ganhar meu dinheiro. E aí eu tive a ideia de vender coisas na minha escola. Tive a ideia de vender bala, chiclete, porque eu lembro que na época eram coisas que a minha escola não vendia e que eu podia ter lucro com isso, então, né? Falei, o povo gosta de bala, chiclete, eu posso vender lá que eu vou ter algum lucro. E foi a primeira coisa que eu resolvi fazer pra ganhar dinheiro. Depois disso, né, tive ideia também de vender livro, que a escola mesmo pedia pros alunos. Eu tive a ideia, assim, de caçar livro mais barato, comprava nos lugares. Até livro que eu já tinha usado, né, por eu estar no 5º ano e tal. Os alunos de 3º, 4º ano precisavam de livros, eu já tinha esses livros, eu vendia pra eles. Uma vez a gente montou uma feirinha na escola para que a gente pudesse vender produtos, etc, né, montasse barraquinhas. A escola nunca se opôs, assim, nesse sentido. De não. impedir, assim, em partes, na verdade. Porque eu vendia as balas e os chicletes sem eles saberem. Mas isso daqui não veio ao caso. Assim, o dono da cantina eu aposto que não gostou muito, né? Ele não vendia, então não era necessariamente concorrente. Bom, depois disso, que eu montei a minha barraquinha, eu pensei, o que eu posso fazer pra conseguir um bom lucro? E aí eu tive a ideia de vender qualquer coisa alimentícia, né? Porque, foi a primeira coisa que eu pensei. E eu falei, deixa eu ver a temperatura do dia, né? Se eu quero ver alguma coisa alimentícia, se estiver bem frio, eu posso vender, sei lá, um chocolate quente. Se tiver calor, eu posso vender alguma coisa gelada. Primeira coisa que eu pensei. E aí eu fui olhar, ia estar calor, então eu decidi que eu ia vender suco, por exemplo. Só que eu pensei, a minha escola é muito grande, tem muita gente na minha escola, muito provavelmente outras pessoas vão estar vendendo líquidos e muito provavelmente até mesmo sucos. Então, eu falei, alguma coisa tem que me diferenciar disso daqui. E eu falei, isso foi aos 10 anos, Isso né? foi 10 anos de idade. Ok. E eu falei, cara, eu vou colocar gelo seco no meu suco. Porque o gelo seco faz o suco sair fumaça. Então,
Era um suco colorido, assim, gelo, limão. E era uma coisa muito bonita. Era uma coisa muito linda o copo, assim, saindo fumaça. Eu lembro que eu fui a barraquinha que mais vendeu. Eu vendi R$800 de suco aquele dia. Então eram muitos pais indo ali e tudo. E todo mundo queria comprar de mim. E com isso eu tinha um dinheiro. Comecei a investir depois disso na Bolsa de Valores também. Comecei a pesquisar cada vez mais sobre investimentos, empreendedorismo. Comecei a criar conteúdo na internet com 11 anos de idade. De 11 para 12, tava quase fazendo 12. Fiz grandes amizades. Você já tava mais adulto ali. Fiz grandes amizades com o Patrocínio. E aí eu acho muito legal de comentar que nós somos sócios. Eu e o Patrocínio, né? Eu e o João. A gente tem... E amigos. Nós temos uma empresa de educação e foi essa uma das empresas que eu fundei no processo dessas 4 empresas que você citou, né? Então eu tenho empresa de produção de conteúdo, eu tenho empresa de animação, produção, edição de produções próprias, de terceiros, etc. E o Legado Jovem, empresa de educação também aí para jovens sobre empreendedorismo e investimentos. Vamos falar sobre o Legado Conta Jovem. pra nós um pouquinho então, João, como é que foi esse processo de criação da empresa e também como é que você tomou gosto pelo empreendedorismo, né? Eu não comecei tão novo com 10 anos, eu comecei com 15. Que ainda assim, meu Deus do céu, é muito novo. Mas com 15 você tinha deixado de comer terra e já tava comendo massinha. Mas já tinha gravado o nome de todos os Pokémons. Já tinha gravado o nome de todos. Eu nem lembro que eu tava fazendo 15 anos. Nossa, que porta-copo legal, cara. Legal, né? Você leva pra você. Mas basicamente com 15 anos eu tinha uma admiração muito grande pelo que minha família tinha já entrado nesse mundo de empreendedorismo, né? E meu bisavô, ele saiu do nada. Ele trabalhava em fazenda, peão de fazenda. Saiu, ele trouxe a Feira Livre pra Franca, né? E basicamente eu acompanhei essa trajetória de crescimento ali dos negócios, né? E fui acompanhando isso. E eu falei, caramba, eu quero construir o meu também, né? Eu quero fazer a minha história, né? Fui tomando gosto por empreendedorismo, também a mesma coisa, na escola. Só que meu mercado era definido, era com Kit Kat. Maravilha, Kit Kat. legal. Porque eu tinha analisado que o doce que mais saía na escola era Kit Kat. E o Kit Kat da escola, da cantina, era absurdo. O cara fez uma análise de balanços da receita da cantina e foi ver que era o Kit Kat. Aquela análise, assim, o que mais saía aqui na hora que o pessoal voltava do intervalo, na mesa de todo mundo quase tinha Kit Kat. E todo mundo reclamava do valor do Kit Kat. O pessoal costumava comprar na sexta-feira. E aí eu peguei isso aí. Mas por que na sexta-feira? Porque sexta-feira, tipo, o pessoal era que gastava porque mais na sexta. Sextou. Era sexta, né? Mais na sexta. Entendi. O cara, tipo, não era todo dia, assim, que comprava. E aí eu entendi isso e eu comprava a preço de custo. Né? E aí eu fiz isso num nível bem escalável que o diretor da escola me chamou pra conversar e falou, ó, o pessoal da cantina tá reclamando que você tá vendendo mais do que eles. E eles não estavam vendendo nada de Kit Kat, eles analisaram. Eu vendia meio escondidas, assim, entendeu? E aí começou, aí meu negócio já fechou com base nisso. Primeira vez que eu fali na vida. Primeira Você viu vez. canetada. Não, eu tô lembrando que não tem aquele programa lá do Shark Tank? Shark Tank, lá que os caras compram tudo. Aqui a gente tem um Baby Shark. Entendeu? O garoto com 15 anos já falindo a cantinha, comprando já. Que não, loucura. mas deixa, eu vendo os Kit Kat pra você. Era muito escondido mesmo. Era tipo assim, uma segunda... O pessoal que estiver escutando isso, que é da minha época da escola, vai lembrar que eu vendia numa mochilinha pequenininha que eu colocava dentro da minha mochila principal. Que isso? E eu, tipo, vendia. Era ó, tipo... eu tenho aqui. Coisa de revista, os caras chegavam Sabe assim, aquele "Pô, programa tem aí, que- tu tem aí? Pô, me vê 2 aí. Sabe aqueles programas que o cara Desse vai jeito. vender, ele pega assim e abre a jaqueta, assim, aí é cheio de coisa. Um monte. E aí, basicamente, com isso, assim, não deu certo, né? Eu falei, não vai rolar. E eu comecei a estudar mais sobre mentalidade, porque eu falei, pô, eu preciso construir uma história que deixe um legado. Eu tinha muito essa visão comigo. Eu quero fazer algo que deixe um legado do meu nome. Como seu avô deixou pra você. Como meu bisavô deixou pra Seu mim. bisavô. E eu falei, só que eu quero fazer isso de uma forma diferente, que impacte jovens, né? E na época, a única referência que eu tinha, e acredito que o Felipe também, que tinha uma escala em todo o país, era o Davi Braga. Né? E até hoje o Davi. Sim. Ele é um monstro, né? Um monstro. E eu tinha ele. Ele tava com quantos anos na época? Com quanto ele tá hoje também? Ele é muito Hoje ele tem jovem. 19, 20? Não, ele tem 21. 21. Tá ficando velho, Davi. Foi velho. Pô, quase a minha idade. Pô, mas eu conheci ele, Quase eu a acho que ele minha idade tava com da vida. 19. Braga. A gente conheceu ele com 18. Não foi?
Não sei, acho que foi. Por aí. E aí, basicamente, eu enxergava ele como o único cara que inspirava os jovens, assim. Não tinha o Felipe, não tinha eu, não tinha Legado, não tinha nada. E aí eu falei, por que eu não iniciar algo que comece a impactar outras pessoas, né? E aí eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era mudar minha mentalidade. Eu falei, eu preciso blindar minha mentalidade, eu preciso criar uma mentalidade outlier, né, que o pessoal fala. Porque eu fui analisar, isso aí eu fui muito crítico, eu fui analisar case a case de bilionários. E eu entendi que o padrão deles era a forma de pensar. Os caras não pensam como todo mundo, eles pensam de uma forma diferente. E eu falei, eu também preciso começar a pensar de uma forma diferente. E eu comecei a ler muito livro, Napoleon Hill, Pense em Riqueza, que foi um livro que mudou a minha Pai forma... Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. E aí fui entrando nesse mundo, fui depois pro mundo de investimentos com o Thiago Nigro, meu mentor ali, nesse processo. Entrei pro digital, do zero, postando uns vídeos horríveis, gravava, péssimo. E conheci o Felipe. O Felipe na internet. Na internet, o Felipe não era o gigante estourado que ele é hoje. Eu conheci o Felipe com menos de 3 mil seguidores. Olha só, que legal. E com quantos tá hoje? 712 mil. Olha isso. E eu lembro legal. certinho o dia que eu te conheci. Foi numa live do Thiago Reis, que ele tava chamando os convidados. Eu entrei, e depois você entrou, e depois eu te chamei no direct. E aí a gente foi trocando ideia. E você lembra da live que a gente fez junto depois, que entrou... Isso daqui é uma coisa muito legal. Isso é muito legal de falar. Fiz uma live com seguidores, então eu chamava meus seguidores ali e tal. Pô, isso aí eu já tinha um pouco mais de seguidores, porque eu cresci bem rápido. Eu tinha mais. Eu tinha você explodiu. Uns 20 mil. Uns 50 mil já. Não, nesse nível, não tava? Não, uns 20, 30 mil. Tá. Aí, eu lembro que depois disso, né, que eu abri a live assim, entrou um pessoal e tal, e entrou esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele entrou e ele era bem diferente do que ele é hoje. Vozinha fininha, assim. E a gente conversou lá, beleza, fechamos. Entrou outra pessoa depois. Ele. Que tá aqui também, o João Simões. O João Simões, ele entrou também. Depois entrou o Diego. E todos nós, hoje em dia, somos sócios do Legado. Então, cara, foi uma coincidência muito forte, assim, né? Foi muito... Quem entrou naquela live... Virou sócio. Exatamente, quem entrou virou sócio. Aliás, já contem pra nós, então, como surgiu a ideia do Legado Jovem. Quando a ideia do Legado surgiu, vocês já se conheciam, então? Já. Essa ideia veio em conjunto. E o legal é que ninguém se conhecia presencialmente. É verdade. Cada um era de um canto. Cada um era de um canto. Porque a gente tava em pandemia, né? É verdade. Pandemia, de certa forma, ela trouxe esse mundo digital com uma força muito maior, né? Sem dúvida. Deu um boom ali. Deu um boom. E a gente conversava sempre, né? Eu, o Felipe, o João, Diego, a Luísa. A gente tinha várias pessoas em comum que produziam conteúdo. Sim. Que hoje já é... E conversavam separados. Não era uma amizade em comum, assim. Inicialmente, o grupo... O Legado Jovem, ele era só um grupo do WhatsApp para um desafio do Thiago Nigro. Sim. Que você tinha que fazer um mastermind com as pessoas que você mais se identificava, né? O grupo tinha umas 12 pessoas. 10. 10 pessoas, 10. Né? Não, 8. Não, 10. 8? 10 pessoas. 10? 8, pô. Treta. 9 tá não, quem que vai resolver isso? Ficaremos em 9 pessoas, ninguém se fala mais nisso, tá bom? E aí, a gente fez o desafio do Thiago Nigro, que o Thiago Nigro sempre fazia os desafios dele às 5, 6 da manhã. Sim. E a gente era um grupo muito engajado. Tipo, muito, muito, muito engajado mesmo. Porque a gente tinha um objetivo definido de conhecer o primo. Sim. Que é o Thiago Nigro. Que é o Thiago Nigro. Não é desse universo. Pra quem não é desse universo, o Thiago Nigro, ele é a maior... É o primo rico. É o primo rico, a maior referência hoje de investimentos no Brasil. E aí, a gente tinha esse objetivo bem definido de precisamos conhecer o primo, e ele tinha um desafio ali que o grupo mais engajado, ele ia conhecer o primo e ter uma semana de mentoria presencial no escritório dele. Que bacana. E a gente tinha quase certeza de que seria a gente. E muito provavelmente ia ser. Só que por que não foi? Porque alguns eram menores de idade. Então, provavelmente, eu acredito, na minha cabeça foi o motivo. Porque a gente tava muito engajado. Muito engajado. A gente criou até uma página no Instagram pro nosso grupo. E daí que foi acho que a primeira peça que caiu pra começar o nosso efeito dominó que trouxe a gente aqui, né? Porque depois que a gente criou aquele grupo do WhatsApp, a gente criou
Isso na segunda live, não foi uma coisa muito rápida, então uma coisa muito demorada. Na primeira live que o Thiago fez, a gente montou o grupo. Na segunda live, a gente criou um Instagram já. Então no outro dia, a gente criou um Instagram e a gente passou a postar os resumos da live que ele tava fazendo todos os dias. E a gente postava um minuto depois de acabar a live. Era muito rápido. A gente tinha uma linha de produção pra fazer o resumo. A gente se organizava, fazia ali as separações de qual vai ser o dia que o João vai fazer, qual dia vai ser o Felipe que vai fazer o resumo. A gente fazia, a gente mandava pra fazer a arte já postava 1 minuto depois da live. Caramba, isso aí, obviamente chamou a atenção do Nigro, né? Com certeza. Então a gente fez aquilo e a gente continuou fazendo por muito tempo. Acabou o desafio. Não fomos os selecionados pra conhecer ele naquele desafio. Fraude nas eleições. Exatamente. Democracia não funciona. Mas ele curtia os nossos posts. Tipo, quando ele curtia, a gente tirava print, mandava no grupo, olha aqui, né? E aí, cada um tinha notificação ativada. Aí, tipo, tinha o Thiago Nigro visualizou sua story. Não, era uma loucura, era uma festa. A gente falou, meu Deus do céu! Que legal. E a gente achava muito legal. E a gente continuou, depois que acabou o desafio. A gente pensou, bom, acabou o grupo agora, o que a gente vai fazer? E todo mundo ia pro nosso perfil ver o resumo. É verdade. O engajamento do nosso perfil era muito alto. A gente conseguiu, acho que, tipo, 2 dias, um dia depois de ter feito a primeira live, a gente tava com 1.000 seguidores já, 2.000 seguidores. E aí, enfim, começamos a pensar o que a gente ia fazer depois que o desafio tinha acabado. E a gente viu, bom, vamos continuar postando conteúdo. A gente falou, vamos manter esse pessoal engajado lá. Porque era um pessoal muito engajado. Porque o que aconteceu? A gente tinha divulgado cada um dos integrantes. E quem passou a seguir os perfis particulares de vocês estavam em paralelo a isso, normal, Exatamente. né? Cada um produzia conteúdo. Certo. E aí a gente viu, bom, quem entrou aqui são os seguidores mais engajados de cada um, né? Realmente, assim, mais fundo de funil mesmo. Então, era um engajamento absurdo. A gente postava, assim, story, postava os posts no feed. E era coisa de 90% da nossa audiência ver, curtir, engajar, comentar. Era uma coisa muito forte. E começou a se criar um desejo, né? A gente nem... No início, a gente nem sabia que a gente criava desejo nas pessoas. Tipo, pra entrar no legado. E a gente, tipo, entrar no grupo do WhatsApp? Como assim? Né? Porque a gente não era empresa, né? A gente era um grupo do WhatsApp. Pois é. E aí, a gente continuou produzindo conteúdo. E fazendo os resumos. Exatamente. De todos os desafios do Cada Thiago. desafio que o Thiago fazia, a gente continuava postando. Nunca perdemos um desafio. É verdade. Nenhum desafio. E a gente continuou postando. Eventualmente, o Thiago achou muito legal a nossa persistência e ele chamou a gente pra conhecer o escritório. Conhecemos o escritório, fizemos tudo. Uma ressalva aqui. No dia que ele chamou a gente, ele colocou assim, e aí, primos? Isso é legal. Tipo, aí sou primo. Muito legal, e ele colocou assim, Alinho com o Lucão, mandou o número do... Aí os jovens, caraca, olha os deuses aí, mano. Ele pulou na piscina. Os deuses falando com a gente. Um negócio assim. O Felipe ficou doido. Todo mundo ficou eufórico. Falou, o quê? Meu Deus. E aí, assim, tinha essa questão também que a gente tava em pandemia, né? Então todo mundo tava, tipo, ápice de pandemia. Todo mundo ali em casa, tudo fechado, né? E assim, o escritório do primo ia estar só pra gente. A gente falou, meu Deus. Disneyland. Que legal. Na Disney, né? E aí a gente ia... Foi a primeira... E a mensagem que ele mandou? Como que foi? A mensagem... Pô, você não lembra? Alinho com o Lucão. Como que ele colocou? A gente passou muito tempo produzindo conteúdo, fazendo os resumos. E ele sabia que o nosso intuito era realmente conhecer ele, poder conversar com ele, etc. E, pra falar a verdade, assim, era mais como se fosse um teste. Mas pra falar a verdade, ele nunca deu bola pra gente, ninguém da equipe do Primo. Mas o intuito, eu acho que foi exatamente esse. Porque quando ele mandou a mensagem foi... Olá, primos, né? Parabéns pela consistência de vocês. Alinhem com o Lucão para vir aqui. Vamos falar sobre constância e consistência. Pois é. E aí a gente foi lá, né? E foi a primeira vez que todo mundo do grupo se encontrou pessoalmente. Aqui em São Paulo. Depois, a gente continuou seguindo com os nossos conteúdos. E em um momento a gente viu, cara, a gente tem uma audiência muito engajada. A gente podia fazer alguma coisa com isso aqui, né? Uma vibe de negócio. Cara, por que a gente não utiliza isso daqui pra criar um conteúdo cada vez mais forte, ajudar de uma forma mais educacional e profissional os jovens e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso? E aí que a gente começou a olhar no intuito de business. Então a gente falou, cara, vamos criar um negócio em cima disso. E a gente passou toda uma fase de estruturar. Aconteceu tudo. Criamos comunidade, abrimos CNPJ, lançamos a comunidade de novo, criamos nosso evento presencial.
E hoje, se você quiser falar do que tudo que tá acontecendo aí, fique à vontade. A gente nem pode ainda divulgar dá um spoiler pra nós. Não, só pra gente aqui, pra nossa audiência. Ó, que em 2023, o Legado Jovem ele vai ser muito além de só ensinar alunos dentro de uma comunidade. Talvez ele vai estar em todo o país. Uau! E vai ser incrível isso. E vai ser que incrível bacana. Isso. Que legal, meninos. Mas assim, foi todo um projeto muito de aprender e crescer devagar. Inclusive, mais uma vez, eu digo, gente, João... eu sinto muito, mas não tem nada de devagar aí. Não, mas de certa forma a gente conseguiria crescer até mais rápido. A questão é... A gente conseguiria crescer A gente muito podia crescer mais rápido. rápido. A questão é que a gente não teve muita pressa. A gente foi indo passo por passo. A gente chegou a receber proposta de 1% por 50 mil reais, umas coisas assim. Que isso, que legal, gente. E assim... De gente que já tava botando fé ali, vislumbrando o que ia rolar. Hoje a gente encarou o desenho todo de uma empresa mesmo, com o lado B2B, pra quem não sabe, B2B é business to business, né? Então, empresa pra empresa, que é a nova frente pra 2023. E o B2C, que é o mercado de lançamentos no digital, né? E acho que é legal até a gente comentar que a gente só fez o primeiro lançamento por um desafio privado do Thiago Nigro pra gente. Que ele chegou pra gente numa reunião, acho que era numa quinta-feira, se não me engano, ou sexta. E ele falou, preciso que vocês me entreguem... Quantas vagas, João? 34. 34. 37. 37 vagas, sem divulgar nada no Instagram. Por ligação. Era por ligação. Era pegar e ligar. A gente tinha aqui uma semana pegar lead, sem ligar, material de apresentação. E era isso. Era no ligar e vender. Convencimento, no gogó. A gente vendeu Old quantas? fashion. 80 e... 84. A gente vendeu... Ele pediu uns 37, a gente vendeu 84. E um plano E anual. a gente ia ter vendido muito mais do que isso. A gente parou porque falou assim, vai Não dava ficar muito conta. difícil de organizar. Vou humilhar demais. Chupa Thiago Nigro. A gente- 84 vagas. A gente tinha umas 900 pessoas na nossa lista de pra ligar. A gente ligou Agora, pra 900 peraí. pessoas sábado e domingo. Foi no final de semana. Foi no final de Agora, semana. deixa-me entender uma coisa aqui. E qual que era o vocês- produto, assim? Só pra... Uma tá. comunidade digital, Comunidade onde digital. os jovens eles poderiam interagir com outros jovens que buscavam aprender sobre empreendedorismo e aprender conteúdos, tanto com os mentores que eram sócios do Legado Jovem, quanto mentores que a gente traria todo mês para ensinar empreendedorismo. Pessoas que já tinham resultado e pessoas que estavam começando a aprender sobre empreendedorismo. E o legal é que a gente não tinha nenhuma estrutura de como que seria isso. A gente meio que fez em 2 horas. E eu tô pensando aqui também, virou. porque até pra vender isso, é porque eu não sei qual o público jovem que vocês abarcam aí, né? De 12 a 17 anos. Então, já é de menor, né? Então, A assim... gente tem que conquistar o pai. Exato, então é exatamente isso que eu pensei. Tipo, por mais que você ligue pro Diversos- jovem exato. lá, pô, como é que funciona todo Fala esse com meu pai trâmite aqui. aí, né? O engraçado é desse que na minha lista de controle das pessoas que eu liguei, eu tinha o nome do filho e o nome da mãe. E aí, pra fechar, eu ficava com a mãe. Entendeu? Então foi um processo Tipo uma comercial escola, mais difícil quase, né? ainda. Porque você tem que conquistar o filho É. e a mãe de querer pagar, ou o pai de querer pagar, o responsável. Nossa, você tá falando em filho.